Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Massoterapeuta de Sucesso. Eu sou o professor Marcelo Dói e estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês. E esse vídeo é uma estreia de um novo quadro aqui no canal. Um quadro que vai se chamar Professor, me ajuda! E o que vai ter nesse quadro? Neste quadro eu vou pegar aquelas perguntas que fica difícil de eu responder para vocês por escrito ali nos comentários aqui do canal e vou responder para vocês aqui através de um vídeo, porque às vezes eu falando, explicando aqui, fica mais fácil de vocês entenderem e também mais fácil para eu tirar essas dúvidas de vocês. Então, eu quero com isso também que vocês escrevam cada vez mais as dúvidas que vocês possuem nos comentários, assim a gente tem a possibilidade de gerar cada vez mais conteúdos para vocês. Conteúdos interessantes que vão tirar realmente as dúvidas de vocês. Esse sempre é o nosso principal objetivo, ajudar massoterapeutas a terem sucesso na carreira. E quando vocês conseguem tirar as dúvidas de vocês, esse já é um passo importante que a gente consegue dar em rumo ao sucesso, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira pergunta que a gente vai estar respondendo aqui nesse novo vídeo. E é da Tamara Araújo, tá? Ela fala assim: professor, minha maior dificuldade é em administrar o tempo. Por exemplo, escalda-pés, massagem, os minutos que espero para chamar o cliente, que às vezes está dormindo, minutos gastos para trocar de roupa antes e depois da sessão. Qual seria a melhor maneira para resolver essa questão? Desde já, obrigado. Então, Tamara, essa não é uma pergunta muito complexa, mas ela é, sim, muito importante, porque eu tenho certeza que muitos massoterapeutas iniciantes também possuem essa dúvida. E essa dúvida é mais recorrente naquelas pessoas que trabalham sozinhos, que têm seu espaço ali de atendimento, ou às vezes que atendem domiciliar e precisam organizar o tempo. E para isso, o fundamental é você ter um bom planejamento de atendimento. Um detalhe importantíssimo é que se você vende um serviço de 1 hora de massagem, o cliente tem que receber 1 hora de massagem, a não ser que esse cliente atrase para iniciar a massagem, ou seja, ele atrasou para chegar na sua sala de atendimento, no seu espaço, ou você chegou no atendimento domiciliar no horário, mas ele estava no telefone, ele estava numa reunião, em alguma coisa, e ele não pôde começar ali no horário combinado. Então, por exemplo, a hora da massagem era para começar às 2 horas da tarde, às 2 horas da tarde você estava lá na casa dele, mas ele, por algum motivo qualquer, não conseguiu começar, e aí atrasou a massagem. Então aí sim você pode sim tirar do tempo dele. Por quê? Porque você tem que encerrar a massagem às 3 horas. Às vezes o que pode acontecer é que o escalda-pés ele não entra nesse tempo, tá? De 60 minutos de massagem. Então você pode dizer para ele que sim, faz parte do pacote. Então se ele quiser fazer o escalda-pés, a gente tem que começar 5 minutos antes. Então, uma orientação é explicar bem explicadinho para o cliente se você vai inserir esse tempo de escalda-pés, que é mais ou menos 5 minutos, entre o processo de você preparar a água, colocar a água, deixar o pé, depois secar o pé para iniciar a massagem. Então, você tem que explicar antes para o cliente que você vai oferecer o escalda-pés, mas que ele vai tomar 5 minutos da sua massagem, porém, ele vai ter vários outros benefícios que acabam somando ao efeito, potencializando o efeito da massagem. Então, isso às vezes pode ser interessante para o cliente, com certeza, tá? E você tem que também pensar que se você tem esse tempo, você pode às vezes, né, deixar um espaço maior entre os atendimentos no seu espaço. Então, por exemplo, em vez de ficar marcando cliente às 2 horas, depois às 3 horas, depois às 4 horas, você vai deixar um tempo maior, de 10 a 15 minutos de intervalo. Por mais que às vezes isso possa parecer que você vai ter um prejuízo no final do dia, na verdade isso acaba sendo mais
reconfortante no sentido de que você tem controle dos tempos e consegue oferecer um atendimento de qualidade. Então, deixar um intervalo de 10 a 15 minutos entre cada atendimento permite que você organize melhor a sua sala, finalize o processo, não precise ficar apressando ali o cliente a sair da sala para que você consiga atender o próximo. Mas lógico que esse intervalo de tempo que você deixa entre os atendimentos tem que ser inserido no preço que você cobra. Então você vai aumentar um pouquinho o seu preço para poder oferecer um serviço de melhor qualidade, dando um pouco mais de tempo. E aí você não precisa tirar os minutos de massagem do seu cliente. Você pode, inclusive, oferecer o escalda-pés como um bônus. E isso já justifica, muitas vezes, o valor a mais que você cobra na sua sessão. Então, resumindo, né, como que a gente pode melhorar isso? Definindo bem os tempos de cada etapa. Então, 5 minutos de escalda-pés, 60 minutos de massagem, 5 minutos para ele se trocar antes e depois. No total, então, 1h10. Mas eu tenho mais 5 minutos de margem de erro para que eu consiga marcar o próximo cliente. Então, eu deixei ali um intervalo de 1h15 para estar agendando o próximo cliente, por exemplo. E todo esse tempo eu levo em consideração na formação do meu preço, para que eu não tenha prejuízo, tá ok? E também um outro detalhe importante é que se você oferece o escalda-pés, como você colocou aqui na pergunta, tenha uma boa logística para limpeza, troca e reposição da água para o próximo cliente, tá? Então tem que pensar direitinho, como que eu vou fazer a limpeza? Como que eu vou trocar a água? Como que eu vou esquentar essa água? Então isso tudo tem que estar bem organizado, bem definido e você vai, desse jeito, saber quanto tempo exatamente você vai precisar para realizar esse procedimento sem se atrapalhar, sem ficar, né, como é que se diz ali, como você vai ficar alavancando um atendimento atrás do outro, né? Então isso vai acabar atrapalhando, tumultuando toda a sua agenda, tá ok? Bom, espero ter ajudado. Vamos para a pergunta número 2. Boa tarde. Como devo aplicar a reflexologia podal em diabéticos? Qual ponto devo estimular? Bom, aqui é uma pergunta da Rosiane Mesquita, tá? Então, Rosiane, na verdade, quando a gente aplica a reflexologia podal, nós estamos aplicando através do princípio da reflexologia, da estimulação dos efeitos reflexos no organismo humano. Isso quer dizer que eu vou estimular o ponto para melhorar a função orgânica do órgão ou da víscera. E para o diabéticos, considerando que é uma doença metabólica, e quando a gente aplica no pé, um dos principais efeitos é a melhora da circulação sanguínea, não existe ali pontos específicos para isso. Lógico que se eu trabalhar os pontos do sistema endócrino, como tireoide, hipófise, hipotálamo, aqueles pontos que a gente tem ali no pé, vai ajudar um pouquinho mais o pâncreas, o baço, né, que vai estimular isso. Mas o efeito maior da reflexologia para o paciente diabético é justamente a estimulação de todos os pontos do pé, porque é isso que vai ajudá-lo na melhora da circulação sanguínea, por exemplo, na manutenção dos estímulos. Então isso é fundamental, isso é o mais importante. Para paciente diabético em si, né, a indicação é a reflexologia e a prática do estímulo em todos os pontos do pé, principalmente os do sistema endócrino, que tem uma relação mais direta com a doença do diabetes, tá ok? Mas é importante a gente melhorar a circulação sanguínea periférica, porque é uma das sequelas que tem o paciente com diabetes, principalmente se ele não consegue controlar a glicemia, ele pode eventualmente ter ali dificuldade de cicatrização e assim por diante, desenvolver até um pé diabético. Um outro detalhe importante do diabético é que enquanto a gente está fazendo a reflexologia e ele sente a dor, isso é um bom sinal.
Por quê? Porque significa que o sistema nervoso periférico dele continua íntegro, continua funcionando. Então, enquanto ele está fazendo a reflexologia, ele consegue perceber se a alteração, a doença, lesionou nervo periférico ou não. Olha que bacana. Então, enquanto ele estiver sentindo dor, isso é um bom sinal. Significa que ele ainda está recebendo os estímulos que são realizados ali na planta do pé dele, tá ok? Bom, próxima pergunta, da Conceição Silva. Ela pergunta assim: quem está se recuperando de um AVC que sofreu em 2019 pode receber massagem shiatsu para soltar a musculatura das coxas e das pernas? Não só pode, como deve fazer. Geralmente ali a gente tem que analisar um pouco também as sequelas que ficaram. Então, como foi em 2019, hoje esse vídeo nós estamos em 2021 e ela me mandou há 4 dias essa pergunta, então já tem algum tempo, né? Nesse caso, muitas vezes a recuperação, a reabilitação que poderia ser feita foi atingida e provavelmente as sequelas que eles têm não vai se alterar mais, tá? Não vai, às vezes, nem evoluir e pode sim regredir caso ele não mantenha a atividade, fisioterapia. E a massagem vai ajudar sim, principalmente para aliviar a tensão, a contração, né, da musculatura. E aí, não só das pernas, como ela pergunta, mas também do corpo todo, do pescoço, dos braços, vai ajudar em toda a musculatura do corpo, tá ok? Próxima pergunta, Wilson L.A. Ele mandou assim: olá, adoro seus vídeos desde o início. Muito obrigado pelo carinho, viu, Wilson? Sou iniciante neste meio. Hoje atendi gratuitamente um amigo que estava com forte dor no pescoço, irradiando para a escápula e ao respirar doía muito próximos às costelas. Fiz diversas técnicas de massagem e somente 95% da inflamação passou. Somente 95%. Será que faltou mais alguma coisa? Ele ficou com uma pequena dor, uma mínima base do pescoço. Abraços. Um detalhe importante aqui, somente 95% passou? Não é somente, é muita coisa. Então, sempre quando eu vou atender um cliente assim, eu pergunto no início, de 0 a 10, quanto que está a sua dor agora? E o cliente fala assim, tá com dor 8. Beleza. A gente faz a massagem, faz o trabalho, chega no final, eu pergunto, e agora, como que está a sua dor? Eu tô com dor 4. 4, beleza. Ó, tá vendo? Conseguimos aí 50% de melhora no seu estado geral. Então agora você vai para casa, você pode dar algumas orientações, bolsa de água quente, que aqui no caso até seria uma orientação também, alguns alongamentos que a gente pode estar indicando para ele estar realizando em casa, e você vem semana que vem para a gente continuar e melhorar ainda mais essa sua queixa. Se você, em uma sessão, conseguiu quase 95%, que seja 90%, isso significa que uma dor de 9 melhorou para 1. Isso é excelente, é mais que suficiente. Em uma sessão, você está no caminho corretíssimo. Parabéns! Tá? Então não é só 95%, você já fez muito mais do que às vezes você poderia imaginar. Porque não é normal tudo isso em uma sessão, ainda mais se for uma inflamação, demora mais um tempo. E às vezes ele vai voltar a ter mesmo, não tem problema. Ele vai precisar trabalhar 3 a 4, 5 sessões, no mínimo. A gente não faz milagre, massagem não faz milagre, tudo tem seu tempo. Lógico, e agora, que se essa dor que ele tinha era mais aguda, a chance de se resolver é mais rápido. Doenças crônicas, aquelas doenças que a pessoa tem há muito tempo, demoram muito mais para serem resolvidas, para terem uma diminuição nesse porte de 95%, tá ok? Então, parabéns. O que faltou foi só você analisar pelo lado positivo da situação, fazer para ele as orientações e pedir para ele voltar daqui uma semana para você, talvez, quiçá,
melhorar aí 100% dessa queixa dele, tá ok? Não talvez na próxima, mas no máximo mais 2 sessões, provavelmente você vai conseguir esse resultado que você deseja. Bacana? Então, próxima pergunta. Da Massages Lesiones, então é uma pessoa que não é do Brasil, tá? Tanto que ela pede até desculpa pelo português, mas não tem problema nenhum, fico muito feliz e vamos tentar ajudar aqui. Muito boa a aula, só tenho uma consulta. Acontece que eu trabalho faz anos atendendo esportistas e, infelizmente, tem vezes que as pessoas agendam através do site web querendo serviços de massagem tântrico ou massagem sexual. Logicamente, eles não colocam isso no formulário de agendamento. Então, quando entram na consulta, dão a entender aquilo que querem. O que você sugere para terminar com essa situação? Pois não digo que esteja errado em buscar esse tipo de massagem, mas como comentei anteriormente, o enfoque da clínica no qual trabalho é outro e fica um ambiente um pouco tenso nesse sentido. Me perdoe, meu português não é tão bom, abraço. Português está ótimo, deu para entender a sua pergunta e ela é muito importante. Nós temos aí várias massoterapeutas hoje, como a profissão está crescendo, está em busca de regulamentação e o pessoal tem trabalhado sim em busca de o quê? De profissionalizar, né? De regulamentar, para que esses casos, essas situações também amenizem o máximo possível. Uma dica que eu dou é que quando a pessoa vai fazer ali o agendamento no site, tenha que ter uma pergunta para ele sobre a queixa dele. Qual região do corpo que ele está sentindo dor? Qual que é a queixa terapêutica? Deixar algumas, informações. Inclusive, às vezes, pode escrever ali, ó. Essa massagem é de cunho terapêutico. Não realizamos massagem tântrica ou sexual. Tem que escrever lá, bota lá um fixo no mural, no agendamento, para que ele consiga saber claramente que esse não é o serviço. Então, se você tem lá um site, tem que deixar um banner escrito na hora que ele for agendar, uma observação, que apareça um pop-up ali, às vezes no site, tá? Dizendo que esse serviço é estritamente profissional e terapêutico. Não realizamos massagem tântrica nem massagem sexual, tá bom? Às vezes também, na hora que ele for fazer o agendamento no site, colocar os tipos de massagem que vocês realizam e sendo obrigatório ticar algum daqueles tipos, para que ele possa entender ali que não existe massagem tântrica nas opções, não existe massagem sexual nas opções de serviços que vocês oferecem, tá ok? Fora isso, se a pessoa quando chega e realmente pelo menos percebe que não é isso que vocês realizam e ele simplesmente vai embora, eu acho que do males é menor. Fica um clima chato, fica assim, mas é melhor que isso seja logo cortado pela raiz, que o profissional saiba lidar com essa situação de maneira profissional, porque fica uma situação mais fácil de se resolver, não gera muito trauma entre ambas as partes, a não ser que a pessoa passe do limite, e isso é a pior situação, não é mesmo? Então, às vezes, se for pelo site, deixar ali um banner, um pop-up na hora final de confirmar o agendamento, que não é. E às vezes, assim, a pessoa marca pelo site, mas deixar uma pessoa responsável pelo WhatsApp de enviar uma mensagem confirmando o agendamento e ter como se fosse uma mensagem dessa já na informação, na confirmação do horário que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, na minha clínica, a pessoa marca um horário e às vezes ali a gente realmente não pergunta. Mas quando a pessoa vai depois confirmar o horário de massagem, é um momento que você vai confirmar. Hoje em dia a gente confirma muito por WhatsApp, então ali você já pode colocar um banner e inserir ali, ó, essa massagem é estritamente terapêutica e profissional. Não realizamos massagem tântrica ou massagem sexual. Não realizamos, entendeu? Tem que escrever, deixar bem o mais claro possível, tá ok?
Porque essas pessoas às vezes leem só o que eles querem. Então, nessa mensagem tem que ser direto mesmo, tá bom? Próxima pergunta, Márcia Elaine. Eu quero saber os materiais para trabalhar logo a domicílio. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, mas resumidamente, para que você comece bem, tem muita gente que fala que não precisa, mas eu acredito que é importante para que você demonstre profissionalismo, evite até esses problemas de assédio ou de massagem sexual e tudo mais, porque se você leva uma maca portátil para atender a domicílio, isso já traz uma questão mais profissional para o seu trabalho. E aí ele já sabe que você realmente trabalha ali com a massagem. Então você precisa de um uniforme, seja ali um avental, um jaleco, tá? Pode ser na cor branca se você não tiver, mas hoje em dia existem outras cores que você pode estar aplicando. O marrom, né, e o preto hoje são muito bem-vindos, mesmo o marrom escuro fica bem bacana. Vocês sabem que a minha bata, o meu uniforme, ele é creme, ele é bege com a calça preta, tá? Então existem outras opções também no mercado. Profissional, uniforme dá uma cara mais profissional. E a maca portátil com regulagem de altura também para mim é um equipamento, material extremamente necessário e importante. Depois disso, tem, lógico, você pode escolher lençol descartável ou lençol de tecido. Se for de tecido, tem que ter ali, né, a quantidade legal para que você consiga lavar, trocar, sem ter muita dor de cabeça. Além do lençol, a toalha. Precisa ter toalha de banho para cobrir o cliente. Ou você precisa ter mais lençóis para cobrir o cliente com lençol. É uma outra opção também, tá? Hoje em dia, a touca descartável para cobrir ali a parte do rosto, ainda mais por causa da higiene, é fundamental. E um álcool 70, né, líquido mesmo, para você borrifar ali na frente do cliente e fazer a higiene da maca para que ele possa deitar mais tranquilo e com segurança. Isso também é outro fator hoje em dia muito importante, tá ok? Além disso, se você trabalhar com a massagem relaxante, você vai precisar de um óleo de massagem ou de um creme de massagem. E também, se for a reflexologia, esse creme já pode ser utilizado para isso também. Então, esses são, na minha opinião aqui, os principais materiais importantes. Resumindo, uma maca com regulagem de altura e portátil, para que você possa deslocar. Se você for mulher ou for baixinho, pesado, tenha aquela maleta com a alça para carregar, né, essa maca, porque facilita muito o seu trabalho. Então, além da maca, lençol descartável ou de tecido, toalha de banho gigante para cobrir os clientes, touca descartável para usar na cabeceira da maca, álcool 70 para fazer a higiene, creme ou óleo de massagem para aplicar no cliente. Acho que basicamente é isso que você precisa para iniciar logo nos atendimentos domiciliar, tá ok? Maria Tavares mandou a próxima pergunta. Professor, gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço a sua colaboração aqui no canal, tá, Maria Tavares? Minha maca ainda não tem o apoio redondo para a cabeça. Porém, poderia indicar uma melhor posição para massagem no pescoço sem o apoio redondo para o rosto? Decúbito lateral. Deita o seu cliente de lado e aí apoia a mão assim aqui na cabeça e você trabalha esse lado do pescoço tranquilamente. Depois, para fazer o outro lado, ele vira para o outro lado e aí você consegue trabalhar esse outro lado do pescoço também. Uma outra opção, se ele está de barriga para baixo, pede para ele apoiar as duas mãos assim aqui na testa e aí o pescoço fica bem exposto para que você consiga fazer a massagem ali na região do pescoço dele, tá? Então são essas opções. Ou ele apoia a mão assim na cabeça, deixa a cabeça mais na posição anatômica, tá? Ou você deita ele de lado, ele apoia e você trabalha primeiro um lado e depois você trabalha
o outro lado. Então, com o paciente em decúbito lateral para fazer o pescoço. Tranquilo? Próxima pergunta é do Marcos, né? O Marcos mandou: Sensei, parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelos vídeos, sempre muito didático. Quero ingressar na carreira, tenho 53 anos. E tenho boa saúde, gosto de massagem. Qual a sua opinião em relação à idade? É um pouco tarde? Nunca é tarde para iniciar aquilo que a gente gosta. Lógico que quando você começa mais tarde, você precisa se dedicar mais. Mas quando você tem tempo para desenvolver esse processo de aprendizado, é tranquilo. O problema é que às vezes a gente tem que ficar matando um leão por dia para conseguir ter, né, sucesso, ou ter o que comer em casa, ou ter como pagar as nossas contas, nossos boletos, dar conta das necessidades da nossa família. Muitas vezes a gente, lógico que exagera nessas necessidades, não deveria precisar de tudo, a gente sempre quer mais e mais e mais, e se nós não colocarmos um limite nisso, isso não tem fim. Então, às vezes a gente precisa sim priorizar algumas situações, algumas necessidades, mas, na minha opinião, com certeza a idade não é um fator limitante. Lembrando que o meu pai começou a trabalhar com massagem aos 45 anos de idade, mais ou menos. Quase 50 anos, também não lembro se era 45 ou 50 anos. E ele começou a trabalhar no Japão, que era muito mais exigente. Lógico que demorou um pouco mais para ele ser aprovado por causa o quê? Da intensidade de pressão, da força que era necessário ter na aplicação da massagem. Mas lembrando que no Brasil isso não é necessário, né? As pessoas aqui no Brasil não exigem tanta pressão, tanta força na massagem como se exigia no Japão, que mudou hoje também, já ficou bem mais tranquilo, né, de você estar aplicando a massagem lá no Japão. O pessoal tem também trabalhado com novos conceitos de que o limiar de dor do cliente é o limite de pressão que a gente tem que fazer, que a gente tem que aplicar. E a gente só sabe disso quando a gente pergunta para o cliente se a pressão está boa ou não. Tem que conversar, tem que comunicar com o cliente. Isso é fundamental, tá ok? Então, não tem essa dificuldade, na minha opinião. Lógico que às vezes você vai precisar se dedicar um pouco mais do que quando uma pessoa mais nova inicia na profissão, tá ok? A Letícia Beatriz Assunção de Oliveira Silva fez uma pergunta. Professor, vamos supor que o cliente volte porque não se sentiu bem. No retorno, tem que ser cobrado o atendimento? Boa pergunta essa. Eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida. E eu vou dar aqui a minha opinião em relação a isso, tá ok? De modo geral, tem que ser cobrado sim, mas existem alguns casos em que precisa ter o bom senso na avaliação. Então, se você realmente acredita que o fato da pessoa não estar melhor é por causa de algum excesso de pressão que você realizou, de alguma falta de orientação ali que você cometeu, então vale sim a questão de você não cobrar este retorno, Mesmo porque também, às vezes, assim, ele mandou para casa e aí piorou no dia seguinte. Piorou muito. Às vezes, no dia seguinte, piorar a massagem, ainda mais quando você fez a pressão, pode acontecer. Você tem que falar para ele, né, fazer uma bolsa de água quente, por exemplo, fazer uns alongamentos e aguardar mais um dia. Caso essa dor persista, aí sim para ele te procurar de novo e aí eu não cobro esse atendimento, eu avalio, vejo o que aconteceu, né? E aí, geralmente, eu não cobro e dou outras orientações. Faço uma outra relaxante, tento fazer com que aquilo se alivie,
de alguma outra forma, com outras técnicas, com outros recursos, como por exemplo, eu faço uma auriculoterapia, faço uma acupuntura, faço uma ventosa, então vamos buscando outras formas ali daquilo que a gente não aplicou, que de repente pode ajudar mais o nosso cliente. Faço mais alongamentos, tá? Então são outras opções que a gente tem, que a gente precisa analisar. Ou às vezes até mesmo fala assim, ó, vamos ter que procurar um médico para fazer um exame porque realmente é necessário. Você não pode também demorar muito para tomar essa decisão. Tem que saber ali quando que aconteceu. E geralmente a gente manda muito para o médico quando está inflamado. Né? Então você bota a mão, está quente, está inchado, né? O cliente está reclamando muito, a dor está muito latejante. Às vezes sim, é necessário encaminhar para um médico para fazer um exame, fazer um diagnóstico clínico, para que a gente tenha mais segurança naquilo que a gente vai trabalhar. Porque às vezes a gente não consegue olhar ali dentro o que está acontecendo, né? Seja no osso, seja na articulação, seja no músculo do nosso cliente. Às vezes ele vai precisar fazer um ultrassom, alguma coisa nesse sentido é importante. Às vezes ele tem alguma alteração vascular, então a gente tem que tomar cuidado com essas contraindicações, principalmente nas contraindicações vasculares. Então, se for mulher, ainda mais aumenta-se a chance de ser algo nesse sentido. Então, a gente tem que analisar isso. Então, resumindo aqui, na minha opinião, quando eu vejo que é alguma falha que eu cometi, eu não cobro esse retorno. Agora, quando ele vai explicando ali pelo WhatsApp, falando que ele gostaria de saber se ele volta, se ele não volta e tudo mais, a gente já sabe, não, aguenta mais um pouquinho, como é que tá essa dor, tá suportável, tá incomodando, mas tá assim, assim, assado, tá, fica mais assim, volta daqui uma semana, porque ainda tem tantos dias, a massagem ela ainda trabalha ali com efeito de 3 a 5 dias após a sessão, que ela pode ter ali, né, um efeito tardio, em termos fisiológicos, de resposta de tratamento, tá? Então a gente tem que ter esse tempo, e aí ele volta na semana seguinte, e aí você conduz normalmente a sessão e cobra normalmente também, tá ok? Aqui a última pergunta desse vídeo de hoje, da Rafaela Schultz, tá? Olá, professor, tudo bem? No meu caso, não tem a ver com a concorrência, e sim com o tempo de duração da reflexologia podal. Vi suas outras aulas explicando, no entanto, preciso de sua ajuda. Vou começar a trabalhar numa clínica onde devo realizar tal procedimento, enquanto pacientes são submetidos à soroterapia. Então ela vai aplicar reflexologia associada a outra terapia, mas não associada tecnicamente, mas enquanto a pessoa está esperando ali, está fazendo uma terapia, para não ficar entediada, entre aspas, a gente oferece a reflexologia podal. Isso é bem bacana, é bem interessante e agrega valor ao serviço da clínica. Muito bem pensado. Minha dúvida gira em torno do tempo e de como farei uma reflexologia bem feita. A reflexologia vai ser usada para ajudar os pacientes a se sentirem mais confortáveis e toleráveis à dor que alguns soros causam. Perfeito isso, tá? Muito bacana a ideia. Observação: posso utilizar o bambu na reflexologia ou o bambu tem utilidade mais relaxante? Desde já agradeço e parabéns por mais uma videoaula. Eu que agradeço aí a sua colaboração, Rafaela, e vamos lá. Primeiro, em relação ao tempo. O tempo pode aí ser associado ao tempo que a pessoa fica na terapia com soro. Então, se essa terapia por soro costuma demorar 30 minutos, você pode muito bem aplicar a reflexologia durante 30 minutos. Se ela dura apenas 15 minutos, aí fica um pouco mais difícil, mas ainda dá para você pelo menos aplicar a reflexologia nas duas plantas dos pés, tá? Mas o ideal é que tenha no mínimo 30 minutos para que você consiga aplicar 15 minutos no pé e 15 minutos de massagem no outro pé. Agora, se essa terapia por soro demora 1 hora, você também tem condições de ficar até 1 hora fazendo a reflexologia, que o efeito vai ser melhor ainda, tá ok? Então, em relação ao tempo é isso. Na minha opinião, no mínimo 30 minutos, tá? Mas você pode fazer também de acordo com o tempo da terapia com soro. Se esse soro demora 45 minutos, pode fazer uma sessão de 45 minutos.
Se ela demora um pouco mais, 1 hora, você também pode fazer uma sessão de 1 hora de reflexologia podal. O mínimo é que seria bacana de 30 minutos, tá ok? E em relação ao bambu, o bambu pode sim ser associado à reflexologia, mas como você está aplicando? Para que ela, né, sinta mais conforto na hora da terapia com soro, é mais interessante aplicar apenas com os dedos da mão. É mais relaxante, dá uma sensação de alívio maior, mais humano. O toque terapêutico acaba sendo mais importante neste momento. Mas nada impede de você poder utilizar. A questão é que quando você usa o bambu, né, é importante que a gente controle bem a intensidade de pressão, porque senão pode ser que esse cliente vai sentir mais dor quando você aperta com o bambu do que com a terapia de soro em si, tá ok? Bom, pessoal, essas foram as 10 perguntas desse vídeo. Eu espero e tenho certeza que vão aparecer muito mais perguntas. Pode colocar no comentário desse mesmo vídeo, tá? Não esqueça de compartilhar se você assistiu esse vídeo até aqui, se você curte esse tipo de conteúdo relacionado à massoterapia e se você quer que seus colegas massoterapeutas também tenham cada vez mais resultados positivos, tenham mais sucesso na massoterapia, mostre esse canal para ele, compartilhe, me ajude aqui no trabalho, porque a gente vai conseguir atingir mais pessoas e isso é muito importante no meu trabalho. Então, se inscreva no canal, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que, né, esse vídeo, a ideia é desse novo quadro, Professor, me ajude. Pode começar escrevendo isso no comentário, tá? Que seria bacana que a gente já coloca aqui, com certeza, nesse quadro. Então você escreve assim, professor, me ajude. E aí depois você escreve a sua pergunta, que vai ficar bem legal aqui e vai acabar dando mais ibope aqui ainda para o nosso canal, tá ok? Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo até agora e até as próximas dúvidas e o próximo vídeo no quadro Professor, me ajuda!